boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Uma justa homenagem à professora Maria Paula. Queria agradecer o convite, honroso convite, de estar compartilhando a mesa com meus colegas e também professores, né? Outrora professores, e dizer aqui que é um prazer estar aqui com vocês, quem está de casa, quem está aqui, agradecer pela presença e já dar início aqui ao tema que eu acho que é bastante importante e está em voga aí, tema super da moda dos últimos, talvez, 4 anos, assim, que é a questão do processo estrutural e o controle judicial de políticas públicas, né? É um tema muito novo, que agora bastante gente escreve, né? E lá, quando comecei a estudar esse tema há uns 9 anos atrás, justamente lá no mestrado da UERJ, não havia muita coisa escrita sobre, e ainda hoje já temos alguns livros, bastante artigos, né? Bastante livros e artigos, e já temos um material bem legal para a gente poder trazer e debater, aprofundar um pouco mais sobre esse tema que é bastante caro a mim, lá na Procuradoria, principalmente. Bom, o que seria, então, o processo estrutural, o processo estruturante, né? Porque essa é uma pergunta que talvez eu vá frustrá-los, porque é difícil um conceito, né? A gente trazer aqui um conceito de processo estruturante que venha a agradar e a convencer a todos, né? É um tema que tem lá, justamente na questão das políticas públicas, uma sincronia muito grande, porque não que ele se restrinja às políticas públicas e nem que as políticas públicas se restringam aos processos estruturais, mas eles têm zonas de interseção muito grandes, né? Então, sempre que você ouvir falar em controle judicial de política pública, provavelmente vai haver alguma questão de processo estrutural, estruturante, que esteja envolvido. Muitas vezes não com esse nome, mas na prática a gente vai poder ver aqui os fenômenos paralelamente caminhando. Bom, o processo, as políticas públicas, elas aqui, os meus outros colegas vão falar muito melhor que eu, com certeza, elas têm um tema muito complexo, né? Como tudo que envolve direitos, prestações, né? E ainda mais aqui no nosso estado, que é um estado muito para frente, muito ativista, né? Muito social, nossa Constituição, e tudo isso trouxe grandes dificuldades, né? Dificuldades jurídicas, questões envolvendo separação de poderes, acesso à justiça, como garantir o acesso à justiça, mas, ao mesmo tempo, garantir a isonomia das pessoas, né? Como lidar com o déficit democrático, mas eu não vou entrar nesses temas, nessas dificuldades, que meus outros colegas vão abordar de uma forma muito mais adequada e completa. Mas essas dificuldades jurídicas, a elas se somam dificuldades fáticas também, como a escassez, né? O dinheiro é algo escasso, né? Então, as prestações que o Estado que prometeu, né, na Constituição, enfim, nas políticas públicas que são criadas, as prestações, principalmente, elas têm um custo alto, têm um limite de gastos para aquilo, né? Então, isso causa, obviamente, uma escassez de dinheiro para realizar tudo que se deseja, né? E, além disso, nós temos também situações em que há conflitos de próprios interesses entre os beneficiários de determinados direitos ou prestações públicas. Então, nós temos um tema que há, essencialmente, uma ligação muito grande com dificuldades jurídicas e fáticas, né? E isso faz um link aqui, que é o seguinte: eu vou partir para tratar do processo estrutural de umas premissas. A premissa é de que é possível o controle jurisdicional de políticas públicas, porque sem essa premissa, ou seja, se você inadmite, se você entende que há um óbice completo ao controle judicial de políticas públicas, você não vai poder tratar de uma forma tão completa quanto se deseja aqui, né, se aprofundar sobre o processo estrutural. Então, quando nós falamos de controle judicial de políticas públicas, estamos partindo do pressuposto de que, em algum grau, o judiciário vai poder interferir nessas políticas públicas, né, e fazer o seu controle, seja de legalidade,
e, a depender da situação, até entrando em alguns pontos, né, do núcleo dessa política. Bom, dito isso, nós podemos trazer aqui uma origem remota do que seria o que hoje nós conhecemos como processo estrutural. Lá no caso Brown versus Board of Education, né, 1954, Estados Unidos, esse é tratado pela doutrina amplamente, quase que unânime, como a origem remota dos processos estruturais. Na verdade, essa identificação de origem remota, ela é ok, ela é certo, verdade. Os processos estruturais, eles têm lá um embrião, no caso do Brown versus Board of Education, que é aquele caso da segregação racial nas escolas, clássico dos Estados Unidos, né? Direito constitucional, os constitucionalistas com certeza tratam disso bastante. Nessa origem remota. E ali, na verdade, é a origem remota de grande parte do que nós hoje estamos conhecendo como o ativismo. Do ativismo que nós temos hoje, a origem remota seria esse caso lá nos Estados Unidos. E veja, o direito norte-americano está ligado às raízes do common law. Nós estamos ligados às raízes, principalmente, do civil law. E aí, é interessante observar que há uma origem mais próxima dos processos estruturais. E para a gente aqui vai fazer mais sentido, né? A origem próxima é tanto o ativismo que veio não só dos Estados Unidos, mas de diversos outros pontos do mundo, né? E que cresceu aqui conosco, o ativismo judicial, a judicialização, ou seja, temas que antes não eram afetos ao judiciário foram trazidos para o judiciário, e o pensamento jurídico contemporâneo, em todas as suas vertentes, né? Questão da hermenêutica jurídica, da função jurisdicional ser criativa, não apenas declaratória, um novo papel dado aos direitos e garantias fundamentais. Tudo isso foi importante para o nascimento do que hoje a gente conhece como processo estrutural. Então, essa seria a origem mais próxima. E o processo estrutural, essa nomenclatura, e aqui eu vou abordar, sem me esquivar dessa polêmica, que é o seguinte: o que é isso? O que é o processo estrutural? Né? Por que a gente trata disso? A grande questão foi: nós temos um judiciário que passou a intervir e controlar jurisdicionalmente as políticas públicas. E isso, no início, tudo muito bonito, mas foi gerando, ao longo do tempo, problemas de como tornar essa intervenção jurisdicional racional, adequada, como fazer, quais instrumentos utilizar. O processo civil que existia era capaz de dar à tutela jurisdicional a efetividade, a adequação necessária. Era uma tutela justa, efetiva, adequada? E isso a gente começou a se ver que não. Por mais que os processualistas tentem pegar o arcabouço que nós temos normativo, constitucional, e ampliá-lo para dizer que nós temos instrumentos adequados para fazer uma tutela, um controle jurisdicional de políticas públicas, a grande verdade é que, para isso acontecer, foi se observando que os institutos tradicionais do processo civil precisariam ser, vamos dizer assim, um pouco modificados. Nós precisaríamos adaptar algumas situações, mas isso não é problema. Por quê? Para o processualista contemporâneo, flexibilidade, adequação, tudo isso cláusulas gerais de atipicidade, tudo isso não era mais muito estranho. Então, todo esse movimento ele foi crescendo ao longo dos anos, né, principalmente a partir ali do final da década de 90, anos 2000, com a intervenção jurisdicional. Isso foi fazendo com que os estudiosos do processo fossem se deparando com situações, e aqui eu me incluo na situação. Meu objetivo inicial era pesquisar políticas públicas e o controle jurisdicional, e o que você se deparava? Com situações de que, olha, o processo ele não foi feito para isso, não foi pensado assim, o processo não nasceu disso. Né? Como fazer? Como que a gente pode fazer para que isso seja feito da forma mais racional possível? Ou seja, aqui o processo ele tem um objetivo de racionalizar e trazer uma melhor forma de tutela para o controle jurisdicional que já é dotado aqui como premissa.
ou seja, de que o judiciário vai intervir ou pode intervir, né? Essa potencial situação precisa que tenha instrumentos processuais adequados para isso, sem o que essa tutela vai ser inefetiva e inadequada, né? E pode até causar mais males ainda do que benefícios. Tá. Situações. Tá. Nessa consideração, o processo estrutural, há dois grandes blocos de conceitos, e aqui eu estou usando o processo estrutural porque é o que o maior número de doutrinadores está usando, é o que a jurisprudência está usando, mas que, na verdade, a gente tem que ter em mente o seguinte: o processo estrutural, ele se assemelha muito a um fenômeno do direito internacional, na verdade, direito comparado, né? Não tem direito internacional, direito comparado. Outros países utilizam a expressão, várias expressões em inglês, né? E aqui, peço desculpas, mas me permitam falar já traduzido para facilitar para vocês, que é o processo civil de interesse público. E aqui, interesse público não é no sentido de interesse público e privado, né? Não é aquele sentido clássico de interesse público. Aqui é o interesse público no sentido de tutela coletiva, em assim dizer, é o mais próximo disso que nós temos. Não há uma identidade perfeita desses termos utilizados pelos autores estrangeiros do direito comparado com o que aqui nós tratamos de direito coletivo. Cada sistema jurídico vai tratar de um determinado tipo de conceito. Nós temos um conceito aqui que é dado pelo próprio CDC, né? Pelo Código de Defesa do Consumidor. Bom, dito isso, nós temos dois grandes pilares. São os processos civis de interesse público, e essa nomenclatura ela acaba tendo um sentido amplo quando a gente fala de qualquer processo que trate de situação jurídica coletiva, ativa ou passiva, e aqui são processos coletivos, ativos ou passivos, né? Tratou de uma situação jurídica coletiva, isso se classificaria como um processo civil de interesse público, né? Que o público aqui está contrário ao individual, não é ao privado. O público aqui tem o sentido, na verdade, de coletivo, lá no direito comparado, né? Isso na maioria dos casos. Claro que você vai encontrar autores que vão usar outras expressões. Então, o processo civil de interesse público são processos que tratam de situações jurídicas coletivas. Mas vocês também vão ver a nomenclatura processo civil de interesse público com um sentido de tutela de direitos das minorias, constitucionais, direitos constitucionais das minorias, né? Tutela contra-majoritária, né? Esse é o sentido estrito do processo civil de interesse público. Então, quando se fala de processo civil de interesse público, ao lado dos processos estruturais, você tem essas duas situações, ou situações coletivas, ou tutela de direitos contra-majoritários constitucionais. Paralelamente a isso, e, de certa forma, muitos confundindo os fenômenos, porque eles são muito próximos, os autores começaram a substituir a nomenclatura processo civil de interesse público, porque quando se fala em interesse público aqui para o brasileiro, para nós, do direito brasileiro, é uma coisa assim, muito... Parece que não é do processo civil, parece que estamos falando de interesse público primário, secundário, e não é esse o caso. Então, se percebeu que a doutrina falou, olha, eu acho que esse termo, não falou isso expressamente, mas a ideia era, olha, esse termo talvez não seja o mais adequado, falar em processo civil de interesse público, afinal, nosso processo civil aqui é um ramo do direito público, né? Por mais que tenha normas processuais que não sejam basicamente de interesse público, predomina, é um ramo do direito público. Bom, enfim, a doutrina, então, passou a utilizar um termo que se chama processo estrutural, processo estruturante. E aqui é interessante observar que na verdade, aqui, eles especificaram o tratamento desse tipo de processo para uma situação dos processos estruturantes. Só que as pessoas, em geral, muitas vezes usam o termo para tratar como sinônimo de processo civil de interesse público. Então, vocês vão ver isso acontecendo muito, porque, como não temos um regramento normativo, é natural que a doutrina e as pessoas, cada um vai adotando um entendimento que mais lhe pareça adequado, e aqui não há certo e errado.
Então, eu vou tratar aqui do processo estrutural, mais no sentido de processo civil de interesse público, mas sabendo que a doutrina, em geral, e aí eu posso citar aqui o professor Edilson Vitorelli, o professor Marco Félix Jobim, lá do Rio Grande do Sul, enfim, muitos autores que tratam do processo estrutural vão também tratar de um fenômeno específico dos processos civis de interesse público, que estão vinculados a uma espécie de litígio, a uma espécie de conflito, e aqui você tem que analisar sobre o lado sociológico do conflito, ou seja, o tipo de conflito é que vai ditar o tipo, a incidência do processo estrutural. Em outras palavras, o processo estrutural ele vai ser utilizado, e aí no sentido estrito do termo, somente para situações de tutela jurisdicional de litígios estruturais. E o que são litígios estruturais? São litígios nos quais, sob o ponto de vista sociológico, você tem um alto grau de conflituosidade interna entre interesses esses que muitas vezes têm zonas distintas de incidência, ou seja, são situações em que as pessoas envolvidas têm posições muitas vezes diferentes, né? E que são situações, são litígios que as zonas de impactos diferentes, determinado tipo de prestação ou política pública, vão impactar de modo diferente cada pessoa. Então, são zonas, uma estrutura subjetiva, que chama-se de estrutura subjetiva policêntrica. Se usa até a metáfora de uma teia de aranha. Nesses litígios, com alto grau de conflituosidade interna, e, naturalmente, por isso, também complexos, é que se aplicaria o processo estrutural em sentido estrito. Feitas essas observações aqui de novo, né? Apenas assim, acho que a título de desenvolvimento do tema, acho importante falar sobre isso, a gente passa para qual é o grande diferencial e por que ele é importante para o controle jurisdicional de políticas públicas. E aqui, a gente já pode dizer que esse aspecto objetivo dos processos estruturais e dos próprios processos civis de interesse público, o aspecto subjetivo ele não se adequa ao modelo que a gente tem hoje de processo civil. Então, quando o judiciário vai fazer o controle jurisdicional de uma política pública, e ele lida com uma política pública que, para mim, ela é ótima se for dessa forma. É mais ali. Professor Paulo, ela só vai ser péssima se for dessa forma que é boa para mim. Para a professora Vanessa, talvez seja excelente. Enfim, inúmeras zonas de interesse, e cada um deles, o juiz não vai conseguir identificar. Cada um vai impactar de uma forma diferente. A política pública, uma bolsa, um Auxílio Brasil, enfim, uma série de políticas públicas, elas vão simplesmente, por mais que nós tenhamos o pensamento de achar que ela vai incidir de uma forma única em determinadas pessoas, às vezes há conflitos internos dentro desses grupos de beneficiários da política pública, né? Isso ocorre muito, por exemplo, em questões indígenas, né? Questões envolvendo demarcação de terras, e até um dos casos de processo estrutural que se fala é o da Raposa Serra do Sol, né? Você vê, bem típico, porque, às vezes, para um grupo de indígenas, tem um interesse em explorar determinada área. Para outros, não. Aí tem os indígenas que são isolados, tem os que não são. Enfim, só para exemplificar que, na verdade, né, essa estrutura de litígio, essa estrutura sociológica do conflito, essa questão de você não poder pensar aqui naquele processo clássico individualista, A contra B, né, autor, réu, vencedor, vencido. O processo estrutural ele não foi feito para esse tipo de litígio, ele é justamente para os casos em que a gente não consegue identificar isso, essa figura do autor, do réu, ela não é bem definida, né? Isso mostra uma grande incompatibilidade do processo tradicional para essas situações, né? E como que se resolve isso? Isso realmente é um grande dilema, né? Sem uma regulamentação normativa, você criar formas para minimizar os efeitos disso, né? Identificar as zonas de impacto
que vão dizer qual é a representatividade de cada grupo nas decisões, quem vai ser o legitimado. Nosso sistema de tutela coletiva prevê o legitimado por representação legal, né? A lei diz quem é legitimado, né? Então, assim, é um sistema, e ainda há uma resistência jurisprudencial à representatividade adequada, a aceitar isso como um critério, né? Então, assim, do ponto de vista subjetivo, o processo estrutural ele busca lidar com essas situações, né, em que há múltiplos interesses contrapostos, e isso não é bem tutelado no processo civil individual. Outra característica do processo estrutural está na parte probatória, na parte de cognição, vamos assim dizer, né? Aqui a gente tem casos que são complexos em geral, né, e que precisam de uma instrução probatória, uma cognição que privilegie a, a análise exauriente daqueles temas. São questões importantíssimas, são questões envolvendo políticas públicas, ou seja, vão impactar um número, muitas vezes, indeterminado de sujeitos. Então, há necessidade que a instrução probatória, de que a cognição do processo jurisdicional tradicional, que é voltada, muitas vezes, para olhar para trás apenas, para olhar para um fato isolado, e ela passe a ser vista e necessariamente estruturada para situações que são vistas para o futuro e que o passado não é tão importante, né? Hoje em dia, nós falamos de tutela constitutiva, desconstitutiva, de prestações, mas antigamente o processo civil era essencialmente declaratório, né? E toda a estrutura do processo, todos os institutos nossos processuais, se você for estudar a história do processo civil, você vai vendo que ele é carregado ao longo do tempo, aquela origem individualista, tudo naquele litígio entre A contra B. E tudo isso tem que sofreu uma revolução, praticamente, para você perceber que a cognição aqui, nós vamos ter que ouvir as partes. Quando que o juiz ouve as partes hoje em dia, no processo individual, numa audiência, né? Quem tem a prática aqui, quem participa de audiência, sabe que a audiência, muitas vezes, não traduz aquela complexidade do litígio, né? Nós temos participações em audiências públicas. Quem já participou de audiência pública ou teve a curiosidade de ver, sabe que muitas vezes ali tem grupos políticos infiltrados e pessoas que não necessariamente trazem a representatividade adequada daqueles sujeitos que vão sofrer a política pública e o controle jurisdicional sobre ela. Então, nós não estamos acostumados também, e é necessário o aprofundamento sobre isso, das provas atípicas, né? A prova estatística. Nós, do direito, não estamos acostumados com estatística. Nós não sabemos fazer estatística. Estatística não é apenas você pegar os dados do passado e dar uma olhada, né? Análise de dados, enfim, uma série de instrumentos para você ter uma cognição, você saber o que está acontecendo, né? De uma forma adequada. E vejam, aqui a instrução ela tem que ser olhada de uma forma diferente. Os fenômenos de preclusão, estabilização objetiva, tudo isso se mostra de uma certa forma inadequado para o processo estrutural, para esse tipo de litígio estrutural, né? Você vê, se você considerar a própria estrutura do processo, a própria formação de sequência de páginas, ela é inadequada para esse tipo de situação. Veja, por exemplo, só um exemplo rápido, o PJE ou o DCP, que é o sistema do nosso Tribunal de Justiça aqui antigo, não permite aqui ainda você enviar áudios, você fazer determinadas gravações, enfim. Você precisa de um aparato para isso acontecer, não é algo simples, isso não vai ser disponibilizado a todos. Ou seja, o processo aqui, ele precisa ter uma nova visão sob o ponto de vista da cognição. Aqui há a pressa, ordinariamente nós temos a pressa dos julgadores em acabar com aquela instrução, porque eles têm meta, né? O cartório, muitas vezes, ele não dá aquela devida atenção, demora meses para juntar alguma petição, alguma informação, e aquela informação, meses depois, num processo
vivo, como o processo estrutural, ela às vezes está desatualizada, né? Ela já não... E vai ficar lá, ocupando espaço, e você não consegue, às vezes, separar o que é importante nesse tipo de processo. Milhares de páginas, folhas e folhas de informações inúteis. Ou seja, a estrutura do processo civil que temos hoje não está preparada para a cognição que se exige, né, para resolver adequadamente esse tipo de litígio. E mais, nós não estamos preparados, inclusive, o nosso judiciário, hoje que está caminhando para isso, e caminhando por medidas de estudiosos que estão no CNJ, que estão assessorando os ministros no Supremo, os conselheiros do CNJ, são colegas, inclusive, que estão de lá de cima tentando adequar os procedimentos jurisdicionais a essas modernidades, né? Há situações por exemplo, cooperação judiciária. Nosso Código de Processo Civil, que não é mais novo, já há muito tempo, já daqui a pouco faz 10 anos, enfim, ele prevê a cooperação judiciária, ele prevê uma parte só disso, e até hoje nós temos uma extrema dificuldade dos órgãos jurisdicionais de realizarem uma cooperação judiciária entre si, seja para reunir demandas, em quaisquer das suas formas. Hoje a cooperação judiciária ela é muito insípida, assim, é algo que não foi desenvolvido de uma forma que é um pressuposto para o processo estrutural. É pressuposto ter cooperação judiciária entre órgãos, enfim. Perícias. Quando se tem um caso de perícia complexa, nós hoje temos arremedos de perícia. É humanamente impossível para um perito fazer, às vezes, um serviço, uma atividade pericial, e não há preparo para os técnicos, não há preparo técnico das pessoas para trazer aquilo para o processo. Nós temos peritos judiciais, mas eles não estão preparados para atuar em conjunto, muitas vezes, né? O juiz não está preparado para esse tipo de situação, né? Situações que vão se alterando ao longo do tempo, né? Situações vivas, né? O processo estrutural ele é sobre um conflito sociológico, é um conflito vivo que está acontecendo, né? E ele se destina mais ao futuro que ao passado. Então, essa cognição toda tem que ser diferenciada, e a gente não está preparado para isso. A parte final, e aí a mais importante parte aqui do processo estrutural, é a fase decisória e a fase satisfativa. E aqui eu já vou me caminhando para o final. E aqui, apesar de ser o final, é a parte mais interessante. É a parte que você tem que pensar o processo estrutural de uma forma que hoje, para a gente, quem está no contencioso diário aqui, da advocacia, no dia a dia, já é mais natural. Mas para quem ficou lá atrás, não é tão natural assim, que é o sincretismo processual. O processo estrutural ele tem que ter um sincretismo aprofundado. Cognição, decisão e execução tem que ser quase que numa simbiose. Ao mesmo tempo, elas têm que ser feitas. Ou seja, o juiz vai decidir e, ao mesmo tempo, determinar a satisfação imediata. E a gente tem uma total incompatibilidade do sistema recursal hoje com esse tipo de litígio, né? Decisões parciais de mérito, que são essenciais para funcionar como guia nesses processos, elas são recorridas por agravo de instrumento, não se admite, às vezes, sustentação oral, e há essa situação de insegurança, quer dizer, situações relevantíssimas, você vai recorrer por agravo de instrumento e vai ficar ali à mercê do tribunal. Bom, são situações que você tem que estar sempre olhando para o futuro, e você vai, para isso, utilizar o que se chama de plano de transformação estrutural. Você aqui vai decidir, vai elaborar um plano em que você vai ver, olha, esse é um litígio estrutural, eu preciso fazer isso, 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 aquilo, isso está no tema 698 do STF, já em repercussão geral reconhecido, de certa forma, essa existência, vai precisar de um plano. Mas, no processo estrutural, o plano é feito por todos. O plano é feito por todos. E como isso vai se dar? Isso é muito difícil, né? Você está num litígio, não esqueça disso. A raiz do problema é o processo judicial, ou seja, tem um conflito ali. E como você vai fazer um plano? Como vai decidir um plano? A palavra final do judiciário. Mas ele tem expertise para isso? Né? Os peritos foram adequados?
E tudo isso você vai ter essa necessária zona de constante revisão desse plano. Você vai elaborar o plano, fiscalizar, implementar o plano, fiscalizar essa implementação e refazer. Porque você não vai resolver o problema. Você não vai acabar com o processo estrutural. E essa é uma das grandes críticas que nós temos. O processo estrutural ele não tem um tempo para acabar. Ele é feito para durar. E isso, muitas vezes, é contraintuitivo com a própria ideia de processo jurisdicional, né? E como advogado público, você tem muitos dilemas ao lidar com o processo estrutural. Pode ver que a maioria dos que escrevem são do Ministério Público, né? Porque justamente é aquele que tem o grande, né? É quem está ali na posição ativa. E nós, da advocacia pública, temos muitas reticências ao processo estrutural. Até o nosso papel, né, como advogados, imagina, numa execução, você constantemente revê essa situação, você vai e tem que revisitar aquilo. Olha, e depois julgado, é preclusão, enfim, como fazer isso, né? Tudo isso precisa ser normatizado. Nós precisamos ter normas sobre isso, porque enquanto não houver normas sobre isso, nós vamos ter zonas de insegurança jurídica muito grandes. Então, hoje, quando a gente fala em processo estrutural, se a gente não consegue nem trazer um conceito unívoco, né, que dirá o que vai estar dentro dele. Então, nós temos, olha, isso aqui é um processo estrutural. Tá, mas o que você entende por isso? Né? Então, a gente tem um grande caminho a percorrer. E como advogados públicos, ter uma visão crítica sobre o processo estrutural é muito importante, porque vai nos garantir a observância de princípios muito importantes, né? E observar que nossa advocacia pública, e a advocacia de uma forma geral, o papel dela vai se alterando ao longo do tempo. Nós vamos ter que ser fiscais da administração a respeito de todos esses temas que estão judicializados. Bom, dado aqui os limites de tempo, peço desculpas por passar aqui do tempo, mas do tempo concedido, mas é que é um tema muito querido, assim, muito instigante, E aqui eu passo a palavra de volta à professora Vanice. Um abraço a todos. Obrigado.